Porque imposto de renda é sim uma boa oportunidade, tá? Olha aqui, ó, a Dulce Moura falou, eu faço imposto de renda pessoa física há mais de 10 anos. Putz, cara, se não fosse uma boa oportunidade, você acha que ela faria imposto de renda pessoa física há mais de 10 anos? Então, eu sempre falo, eu já vi que tem muitos contadores recém-formados aqui, produção, sobe até a enquete aqui também, se as pessoas são ou não recém-formadas. Eu sempre falo que nós temos que começar as nossas profissões de forma humilde. O que isso significa dizer? Que, cara, eu não posso me formar na faculdade de contabilidade em dezembro e esperar que em fevereiro eu estarei com uma carteira super consolidada, com 10 clientes do lucro presumido, com um cliente de Simples Nacional, que é uma PJ médico, que às vezes vai me pagar um honorário de R$ 1.000 tranquilão, que eu vou ter uma rede de supermercados para que eu possa fazer a contabilidade. Não é assim que as coisas funcionam. Então, toda carreira ela precisa ser construída. Toda carreira ela é feita dia após dia. Todos os dias você levanta para trabalhar. Todos os dias, quando você era criança, você levantava para ir à escola. E quando você levantava para ir à escola, você foi passando de série. Pré-escola, primeira série, eu sou dessa época, segunda série, terceira, até a oitava série. Hoje em dia, quem é mais velho como eu, já os quarentão, lembrava essa oitava série, primeiro, segundo, terceiro ano. E o seu trabalho, ele funciona da mesma forma. Você precisa vencer as diversas etapas. Então, quando você se forma, muitas vezes, se você não tem um escritório de família, conheço muitas pessoas que têm escritório de família e não tem nada de errado com isso, mas se é um escritório de primeira geração, se você é um contador, é o único da sua família, talvez você não escutou seus pais, né? Brincadeira. Se você é o único da sua família e você fez contabilidade, você vai ter que construir a sua carreira. E o imposto de renda ele é uma porta de entrada para essa carreira. Por quê? Primeiro porque você tem um número muito grande de oportunidades. Tá? Você tem um número muito grande de oportunidades. São quantos potenciais clientes? Nós vamos falar aqui para você que são praticamente 40 milhões de declarações que são entregues todos os anos. Mas ano que vem isso vai mudar, então presta atenção. Tá? São 40 milhões de declarações que são entregues todos os anos. Isso significa 40 milhões de potenciais clientes. Gabriel, todos esses clientes vão procurar um profissional da contabilidade para fazer a declaração? E a minha resposta é não. Muitos deles não vão procurar. Muitos deles não vão procurar. Mas muitos outros vão. Por exemplo, a minha declaração do imposto de renda é uma declaração que é bastante complexa, porque, tem uma série de investimentos, tem dependentes, tem, operações em ativos financeiros, fora do país. Então, eu não tenho tempo suficiente para parar a minha vida para fazer a minha declaração do imposto de renda mais. Então, eu falo assim, olha, tem uma pessoa de muita confiança e essa pessoa, ela operacionaliza a minha declaração do imposto de renda. E assim como eu faço, existem milhões de brasileiros que também vão fazer dessa forma. Mas, Gabriel, todos eles pagarão uma fortuna para fazer uma declaração de imposto de renda? E a resposta é não. No escritório de contabilidade, quando eu tocava isso com a Thalita, por exemplo, nós tínhamos, às vezes, uma empregada doméstica que ganhava muito bem que ela tinha que entregar a declaração de imposto de renda. Só que, obviamente, ela ficava bem no limiar ali do imposto de renda. Então, ela não era um ticket de 400, 500 reais numa declaração de imposto de renda, mas ela pagava cento e pouquinho, 200 reais, cento e poucos. E, era uma declaração muito simples, que você parava ali, em pouco tempo você resolvia a situação dela. Então, o imposto de renda ele tem um potencial muito grande de clientes, o que não é fácil de você conseguir por aí. Tá? Ele tem um custo para você começar que é muito baixo. Para você fazer um imposto de renda, você basicamente vai precisar de umas 10 horas de estudo, talvez até menos, 15 horas de estudo, para fazer 20 horas de estudos, para você fazer algo que seja extremamente complexo. Poxa, eu estou falando de 2, 3 semanas de preparação com afinco, você podendo tirar as suas dúvidas, você tendo tempo para se preparar, você não é jogado aos leões.
O custo de errar é relativamente baixo. Então, se você pega uma declaração de imposto de renda e você eventualmente comete algum deslize, tá? Você não vai ser penalizado por isso. Você não vai ser preso por isso. Você não vai perder a sua profissão por isso. É óbvio que toda declaração de imposto de renda, ela deve ser feita com todo zelo, ela deve ser feita com toda cautela, ela deve ser feita com você se preparando e preferencialmente sabendo o que está fazendo. No entanto, essas coisas elas acontecem. Eventualmente alguma coisinha passa. Só que muitas das vezes você não é penalizado por isso, tá? Exceto quando, por exemplo, você age de má fé, tá? Nós já tivemos situações assim, em que o contador ele agiu de má fé em nome do cliente, presta atenção, tá? Ele incluiu uma série de despesas dedutíveis, esse caso foi em 2023, se eu não me engano, ou 2024. Uma contadora incluiu uma série de despesas dedutíveis, porque o cliente ele queria pagar menos imposto, ela foi incluindo uma série de despesas dedutíveis, o fisco falou, cara, caiu na malha. Só que o cara ele não tinha feito nada disso, o fisco autuou e a contadora ela teve que pagar esse valor. Se eu não me engano, foram 30 mil reais. Tá? Por quê? Porque nesse caso ela agiu de má fé. Mas geralmente, quando você erra uma declaração de imposto de renda, você é chamado à correção. O fisco ele vai apontar para você e vai falar, cara, olha, isso aqui, olha só, Gabriel, isso aqui não está batendo. Você tem certeza que é isso mesmo? Cara, dá uma olhadinha com carinho. E aí você pode falar, é isso mesmo. Ou você pode falar, não, não é, realmente está errado, vamos corrigir. Então, essas são algumas vantagens de você fazer declaração de imposto de renda. E fora o aprendizado. Eu sempre falo que no começo da sua carreira, você não é remunerado. Presta atenção porque isso aqui é extremamente importante. Ah, por que eu não ganho bem no começo da minha carreira? Porque você não necessariamente é remunerado pelo seu trabalho. Mas você é remunerado para aprender. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? É óbvio que todos nós queremos ganhar muito bem. Mas, cara, quando eu comecei a dar aula, por exemplo, o meu primeiro material eu vendi por 15 reais. Por quê? Porque eu queria ver se tinha demanda, eu queria entender como que eram as coisas. Então, você não espera que no seu primeiro ano você vai ganhar rios de dinheiro. Mas pode ser que isso vai acontecer posteriormente. Tá? Então, imposto de renda é sim uma boa oportunidade. Faz sentido o que eu falei para vocês? Sim ou não? Tá? Mas essa provavelmente é uma das suas últimas oportunidades. Mas como assim, Gabriel? Você está falando que o imposto de renda vai acabar? Não, não é que o imposto de renda vai acabar, mas nós temos uma situação que é a seguinte. Todos vocês sabem que no final de 2025, nós tivemos a aprovação da Lei 15.270/2025. Alguém sabe me dizer qual é a Lei 15.270 de 2025? Sim ou não? É a lei que, numa paulada só, aumentou a isenção do imposto de renda para R$5.000 e, ao mesmo tempo, trouxe a tributação de 10% para dividendos. Beleza? Então, foi isso que aconteceu na Lei 15.270. A Lei 15.270, essa lei que aumentou a isenção do imposto de renda para R$5.000, ela vai valer para declarações de 2026 relativamente a 2025? E a minha resposta é não. Tá? Quem aí trabalha no regime CLT e ganha até R$5.000 deve ter visto que o imposto de renda ele não está sendo mais descontado. No entanto, isso só vai refletir na declaração de 2027 relativamente a 2026 e não agora. Beleza? Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando isso passar, quando isso começar a valer, o número de pessoas que vão entregar declaração de imposto de renda vai cair drasticamente. Tá? Vai cair drasticamente.
Porque se a pessoa ela não tem imposto a recolher, ela não tem imposto a restituir, ela não está pagando, talvez esse número vai cair aí para uma cerca de 15, 10 milhões. Ainda é muita gente? Sim. Vai sobrar bastante declaração? Vai. Mas sobrarão apenas as declarações que são mais complexas, que vão pagar melhor, mas ainda vai continuar sendo um bom negócio. Mas essa quantidade de 43 milhões de declarações que você tem aqui, isso não vai mais acontecer, tá? E, novamente, a isenção dos R$ 5.000, ela não vale para essa declaração, tá? Ela não vale para essa declaração. Ela já está valendo, mas ela só vai ser refletida na declaração do imposto de renda de 2027 relativamente a 2026, tá? Isso é muito importante que você entenda. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o imposto de renda, tá? O que você precisa saber? A gente vai fazer uma introdução teórica muito rápida para que você possa se nivelar e aí amanhã a gente vai fazer todo um preenchimento de uma declaração. Eu vou explicar para vocês hoje todos os conceitos importantes que você precisa saber de imposto de renda, beleza? Só um segundo aqui. Tá, tranquilo, não? Tá, beleza. Então, vamos começar falando sobre o conceito de tributo. A gente está acostumado a falar a palavra imposto, mas nem tudo é imposto. A primeira coisa que você precisa saber é que existe uma norma que se chama Código Tributário Nacional, e o Código Tributário Nacional, ela estabelece o conceito de tributo da seguinte forma: tributo é uma prestação pecuniária compulsória. E aqui eu quero que você venha comigo. Pessoal, imposto de renda, eu tenho é facultativo que eu pago ou sou obrigado a pagar? Sou obrigado. Então é compulsório. O imposto de renda é uma prestação pecuniária. O que é pecúnia? Pecúnia é dinheiro. Então, beleza. Tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Em moeda, tributo, o imposto de renda é pago como? Em dinheiro. Que não constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, tributo é uma coisa, multa é outra. Instituída em lei. Todo tributo precisa ser cobrado por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E quando o tributo existe e a Receita ou o fisco constatou, ele não tem outra opção que não cobrar esse imposto. Então, eu, Gabriel, exercendo a minha profissão de auditor fiscal, quando eu detectava uma situação em que um tributo era devido, eu era obrigado a cobrar, porque é uma atividade administrativa plenamente vinculada, eu não tenho essa discricionariedade. Ficou claro para vocês? Então, você precisa entender que o imposto ele é um tipo de tributo. Quando você vai pedir uma certidão e você tem que pagar uma taxa, isso é um tipo de tributo. E existem outros tipos de tributo. As contribuições para o INSS são um tipo de tributo. Então, o imposto de renda, ele é também um tributo, tá? Ficou claro? Sim ou não? Estão gostando da aula? Agora, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você saiba a diferença entre uma obrigação acessória e uma obrigação principal. A entrega da declaração de imposto de renda é uma obrigação acessória ou principal? Respondam para mim. Acessório ou principal? É uma obrigação acessória. O que é uma obrigação acessória nos termos do direito tributário? Uma obrigação acessória é aquela que não envolve o pagamento de tributos. É aquela que não envolve o pagamento de tributos. Emissão de nota fiscal, obrigação acessória. Entrega de declarações para o fisco,
Obrigação acessória. Entrega de declaração de imposto de renda. Obrigação acessória. Existem uma série de obrigações acessórias. A entrega da declaração do imposto de renda não é uma obrigação principal, mas uma obrigação acessória. É muito importante que você entenda esse conceito, porque ele faz parte da vida do profissional do setor fiscal, que é o conceito de obrigação principal e obrigação acessória. Então, tudo que não envolve ou o pagamento ou a restituição de impostos, a gente chama de obrigação acessória. E a obrigação principal, ela trata-se do pagamento ou da restituição de impostos. Beleza? Então, quando você chega para fazer a declaração de imposto de renda no período de março a abril, você está cumprindo com uma formalidade que é uma obrigação acessória e não uma obrigação principal. O imposto de renda, ele é pago mensalmente com base no regime de caixa. No final do exercício, quando você vem, no começo do ano, na realidade, quando você vem fazer essa declaração, você está simplesmente cumprindo uma obrigação acessória para ver se, presta atenção porque isso aqui vai mudar a sua forma de ver imposto de renda, para ver se, no ano correspondente, você pagou o que deveria ter pago de imposto. Eu paguei imposto que eu deveria e paguei até um pouquinho a mais. Então, eu vou ter o imposto a restituir. Opa, olhando todas as minhas rendas de 2025, eu paguei menos imposto do que eu deveria. Putz, então eu vou ter que o imposto a pagar. Essa é a lógica do imposto de renda. Se você entendeu isso, você entendeu o imposto de renda. Então, por que muitas vezes as pessoas elas têm imposto de renda a pagar? Presta atenção. Por que muitas vezes a pessoa tem imposto de renda a pagar na declaração? Por quê? Vamos supor, ela tem duas fontes de renda. Professor no estado, professor no município. E aí, essa fonte aqui está isenta e essa aqui está isenta. Mas quando ela soma as duas, passa da faixa de isenção. Só que como o estado era uma coisa, o município é outra, o estado não tem obrigação de chegar para o município e falar, olha, município, eu estou pagando R$ 1.500 para cá. Ó, estado, eu estou pagando 2.000 e tanto para cá. Vamos somar aqui para fazer recolher o imposto. Não. Então é o seguinte, quando você chega na declaração no ano, você vai fazer o consolidado, você vai ver o quanto você teve de renda no total, o quanto você pagou, e é o seu encontro de pagamentos e recebimentos. Entendeu? É tão simples quanto isso. Isso é a declaração do imposto de renda. Só isso. Você já entendeu? Pode ir embora já, que você já cumpriu seu papel. Tô brincando, galera. Fica comigo. Fica comigo. Beleza? Beleza? Então, isso é. Então, a obrigação principal é o quê? É o recolhimento do imposto de renda que ocorre todos os meses. Pessoal, o imposto de renda não é uma obrigação anual. O imposto de renda é uma obrigação mensal. Se você trabalha no regime CLT, você já deve ter visto que todos os meses é descontado do seu salário um pouquinho de imposto de renda. Todos os meses é descontado do seu salário um pouquinho de imposto de renda. E o empregador, ele recolhe isso para o governo junto ali do INSS. Todo dia 23 ali, mais ou menos. Beleza? Então ele tem que repassar isso mensalmente. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? E por isso que o nome não é declaração de imposto de renda. A Marileia Denise matou. É por isso que o nome é declaração de ajuste anual. Sacada de mestre da nossa Marileia. É por isso que o nome é declaração de ajuste anual. Existem 3 tipos de declaração de imposto de renda. Declaração de saída definitiva, declaração de espólio e a declaração de ajuste anual. Por quê? Porque você está fazendo um acerto de contas com o fisco. Estão gostando da aula? Respondam para mim sim ou não, tá? E aí, eu vou responder aqui uma questão que alguém estava perguntando bastante aqui no chat, tá? Que é, putz, mas e se eu tenho uma PJ, tá? E se eu tenho uma PJ, como é que fica essa situação? Pessoal, o que você precisa saber? O imposto de renda, ele é um tributo único. Então, existe o imposto de renda, que é um imposto de competência da União. Tá? Quando a gente criou a nossa Constituição Federal em 88, a Constituição Federal chegou e falou, olha, esses tributos são de competência do Estado, esses aqui do município, esses aqui da União. O imposto de renda,
ele ficou aqui na competência da União. Então não existe imposto de renda para o Estado, município, existe até uma parte de repasse e tal, etc. e tal. Mas o imposto de renda, basicamente, ele é de competência da União. Então o imposto de renda, ele é um imposto só. Só que ele pode incidir de duas formas. O imposto de renda, ele pode incidir sobre a pessoa física, sobre a renda da pessoa física, ou ele pode incidir sobre a pessoa jurídica. Gabriel, não entendi nada, como é que isso funciona? Então vamos imaginar a seguinte situação. Presta atenção porque isso aqui é extremamente importante que você visualize. Imagine que você abriu seu escritório de contabilidade lá no Simples Nacional. Vem comigo. Você abriu seu escritório de contabilidade lá no Simples Nacional, anexo 3, primeira faixa, 180 mil até de faturamento, 6% de alíquota. Está me acompanhando? Você é o sócio. Esse escritório de contabilidade é uma pessoa física ou jurídica? Pessoa jurídica. Muito bem. Ele é uma pessoa jurídica. Então, quando você teve um faturamento, você vai pagar 6% sobre esse faturamento. Só que esse faturamento de 6%, ele engloba uma série de tributos, entre eles o imposto de renda à pessoa jurídica. Beleza? Tudo certo. Só que o Brasil é muito difícil uma empresa sobreviver, tá? 6 de cada 10 empresas vão fechar lá nos primeiros 5 anos, mas você é um contador muito bom, você passou dessas estatísticas, você sobreviveu. E lá no final do ano, sobrou um rendimento para você. Puta, você conseguiu lá sobrar 700 mil reais no final do ano para você. Então, quando essa pessoa jurídica, ela passar isso para você, pessoa física, CPF, carne e osso, essa distribuição do que nós chamamos de dividendo, ela era isenta de imposto de renda. Isenta. No entanto, desde o ano de 2026, ela passa a ter uma retenção na fonte de 10% de imposto de renda. Então, agora, tanto na pessoa jurídica você tributa com o IRPJ, como na pessoa física, se passar de 50 mil reais por mês, você também irá tributar. Beleza? Então, Gabriel, existe diferença entre IRPJ e o imposto de renda na pessoa física? Existe. Por quê? O IRPJ ele é calculado na empresa. Então, isso aqui é outra situação. O IRPJ ou ele vai estar dentro do Simples Nacional, ou ele está dentro do lucro presumido, ou ele está dentro do lucro real. E o imposto de renda na pessoa jurídica é calculado nesses regimes de tributação. Estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Sim ou não? É calculado nesses regimes de tributação. Inclusive, presta atenção. Então, o IRPJ, ele existe no Simples Nacional, dentro do DAS, ali da alíquota do anexo que a empresa está, existe no lucro presumido e existe no lucro real. Inclusive, veio uma Lei Complementar 224, que foi publicada no apagar das luzes de 2025, e essa lei complementar falou o seguinte, falou, olha, o lucro presumido, na realidade, não é um regime de tributação. O lucro presumido, ele é um benefício fiscal. Então, quem tem empresa no lucro presumido como eu, a minha empresa é uma empresa do lucro presumido. A gente se ferrou 2 vezes. Por quê? Porque o governo chegou e falou, o lucro presumido não é regime de tributação, é um benefício fiscal. Aumenta a sua base de cálculo em 10%. Então, se eu pagava imposto de renda sobre 100, agora eu vou pagar sobre 110. E, a um só tempo, na Lei 15.270, o governo falou, esse dividendo que era isento, quando a empresa distribui o lucro que sobrar, se sobrar para você, Gabriel, contabilidade facilitada, distribuindo para o Gabriel, aqui agora você tem que pagar 10% de imposto de renda na pessoa física. Tá entendendo? Então alguém me perguntou, mas no Simples Nacional isso vai incidir? E aqui é uma longa história, tá? Aqui a gente poderia conversar muito tempo sobre liminares que estão sendo concedidas,
pelo TRF Terceira Região para reconhecer o lucro presumido como regime de tributação, não como benefício fiscal. Poderíamos conversar sobre liminares que estão sendo concedidas para afastar a tributação de dividendos de empresas do Simples Nacional, em virtude do artigo 14 da Lei Complementar 123, mas não é o escopo dessa aula, tá bom? A gente fala sobre isso numa próxima data. Então, como eu expliquei para vocês, só tirar meu casaco aqui. O imposto de renda, ele é de competência da União, tá? Ele é de competência da União. Show? Se tiverem dúvidas, podem ir mandando no chat aqui que assim que tiver uma oportunidade, eu vou respondendo aqui para vocês, tá? Então, quais são as principais características do imposto de renda que você precisa saber? O imposto de renda, ele é progressivo, tá? O que significa dizer que o imposto de renda, ele é progressivo? Quanto mais você ganha, mais você paga, tá? Isso aqui, inclusive, é a forma como o imposto de renda funciona. Existe o que nós chamamos no imposto de renda, se você nunca ouviu falar, de tabela progressiva. Então, o que é a tabela progressiva? Ah, Gabriel, a isenção dos 5 mil mudou a tabela progressiva? Não. Não mudou. A tabela progressiva, ela é uma tabela em que você vai conforme a faixa de renda, vai aumentando a alíquota que você paga. Por quê? Porque o imposto ele é progressivo. Ele é progressivo. Quanto mais você ganha, mais você paga. Beleza? E até essa isenção dos 5 mil reais que foi publicada, que é uma redução ali de imposto, na realidade, não é uma isenção, não mexeu na tabela progressiva como um todo, ela só deu uma progressividade de uma certa forma, porque a tabela progressiva ela é mais, ela vai aumentando aos poucos ali, tá? E o imposto de renda, ele tem um princípio que se chama, ele é genérico e universal. O que isso significa dizer? Que todas as pessoas são tributadas em todas as suas rendas, ressalvadas as exceções legais. Então, o que isso implica dizer? Que aqui é um erro que você não pode cometer, tá? Então, se a pessoa perguntar assim, Gabriel, eu sou médico, eu tenho que declarar imposto de renda? Gabriel, eu sou funcionário público, eu preciso declarar imposto de renda? Gabriel, eu tenho um apartamento, eu tenho que declarar imposto de renda? Cara, a regra é a seguinte, não importa o que a pessoa faz, não importa o que a pessoa faz. Não existe assim, ó, servidor público paga essa alíquota, médico paga essa. Não, ele é genérico e universal. Todas as pessoas são tributadas em todas as suas rendas. Para você saber se uma pessoa precisa ou não declarar, o que você tem que olhar são os critérios de rendimentos. Quais são os rendimentos que essa pessoa teve? Por isso que todos os anos é publicada uma instrução normativa. E essa instrução normativa, ela traz apenas faixas de rendimento. Quem é obrigado a declarar imposto de renda? Quem teve rendimentos superiores a X. Quem teve rendimentos isentos superiores a Y. Quem tem posse de bens e direitos de valores maiores do que Z. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, isso é uma característica do imposto de renda que nós dizemos que é ser um tributo genérico e universal, tá? Ah, mas e aposentadoria? E não sei o quê? Então, é por isso que existem as exceções legais, que é a aposentadoria, às vezes aposentadoria por moléstia, por doença grave e assim por diante, tá? Beleza. Fora um ponto. Então, aqui vocês aprenderam muita coisa. O que mais que você precisa saber? Qual a legislação base do imposto de renda que você precisa conhecer? Primeiro, nós temos esse decreto de 9.580, que é o regulamento do imposto de renda. Ele trata tanto do imposto de renda pessoa física, como do imposto de renda pessoa jurídica. Nós temos essa lei 15.270, que será muito mais importante a partir desse ano, porque começou a valer em janeiro a isenção dos 5 mil reais. Temos a instrução normativa 1.500 e o mais importante que você precisa conhecer é a instrução normativa que a Receita Federal publica todos os anos, tá? Então, todos os anos, e está para sair essa instrução normativa, todos os anos a Receita Federal publica uma instrução normativa contendo todas as regras do imposto de renda válidas para aquele exercício. No ano passado, se você já quiser se antecipar e olhar a instrução normativa do ano passado, foi a instrução normativa 2255.
2.255, que foi publicada ali, se eu não me engano, no dia 13, 15 de março, foi bem em cima. Então, esse ano, a Receita Federal vai publicar mais uma instrução normativa que contém todas as regras para elaboração da declaração. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que essa instrução normativa, ela trata sobre obrigações principais ou sobre obrigações acessórias, com base no que nós já ensinamos para você aqui? Obrigação principal ou acessória? Obrigação acessória. Por quê? Porque, como nós falamos, toda obrigação principal, ela precisa ser tratada por lei. Ela precisa ser tratada por lei, tá bom? Então, a instrução normativa, ela trata apenas de obrigações acessórias do imposto de renda. Show! Agora, um dos últimos detalhes que a gente precisa falar aqui da teoria é do conceito de imposto de renda, das origens e aplicações de recursos, tá? Assim, é obviamente que isso não é recomendado para ninguém, né? Nós temos que ser extremamente honestos, mas é nesse conceito que eu vou explicar para vocês. É por isso que existem laranjas. Eu não estou falando da fruta. Por que existem laranjas? Porque o imposto de renda ele funciona através das origens e aplicações de recursos. Então, assim, o que é uma origem de recurso? Uma origem de recurso são as rendas que você tem, são os empréstimos que você recebe, que você efetua, e as doações ali que eventualmente você recebe, heranças, entre outros. Então, todas essas situações são o que nós chamamos de origens de recursos. Uma origem de recurso, ela vem da renda, que é fruto do trabalho, salários, aluguéis, entre outros, empréstimos ou doações. E você tem as aplicações de recursos, que são compras de bens, empréstimos, pagamentos, doações, empréstimos que você efetua. Então, isso é o que nós chamamos de aplicações. Qual é o primeiro critério da Receita Federal para que uma pessoa ela caia na malha fina? O primeiro critério é o seguinte, é falar, cara, olha só, você teve aqui uma renda de 50 mil reais esse ano. Como que você me compra uma BMW X6 no valor de R$1 milhão? É compatível? Sim ou não? Não. Então, as origens e as aplicações de recursos, elas não são compatíveis nessa situação. E o que criminosos fazem? Eles precisam, né, novamente, nunca façam apologia ao crime, nem cometam ilegalidades, tá? Porque senão, ó, chilindró, beleza? E ninguém aqui quer pro chilindró, né? Então, assim, o que criminosos fazem? Eles falam o seguinte, putz, cara, eu vendi tanto, só que esse dinheiro é sujo. O que eu preciso fazer? Eu preciso travestir esses recursos, transformar esses recursos ilícitos em recursos lícitos. Aí o cara vai criar um monte de falcatrua para lavar esse dinheiro. Lavar esse dinheiro. Se você nunca assistiu Ozark, é uma série muito boa, vale muito a pena, tá? Até escreve aqui no chat quem puder, só pra galera ficar com a recomendação, que é uma série sensacional sobre um contador, inclusive, tá? Que é o Martin Bird. Série sensacional que tem na Netflix. Então, o cara precisa lavar esse dinheiro para que as origens e as aplicações de recursos sejam equivalentes, tá? Novamente, não recomendo fazer isso. Recentemente temos visto muitos contadores na cadeia. Beleza? Show! Agora, Gabriel, existe um outro ponto que é importante que você saiba, que é a diferença de ano calendário e exercício financeiro. Tá? Ano calendário e exercício financeiro. Então, ano calendário é o período ao qual o imposto de renda se refere. Galera, qual o ano calendário da declaração de imposto de renda 2026? 2025, isso mesmo. 2025. Então,
Em 2026, nós vamos fazer a declaração IRPF 26, mas ela se refere ao ano calendário 2025. Então, todos os pagamentos e recebimentos que são importantes para a declaração do imposto de renda 2026 são aqueles correspondentes a 1/1 de 2025 a 31 de 12 de 2025. Muito bem. Galera, vocês estão de parabéns aqui no chat. Tô orgulhoso, tô orgulhoso. Essa turma já veio super gabaritada para a aula. Portanto, olha só, eu tenho um amigo que ele teve uma cirurgia muito grave no quadril. Teve que gastar rios de dinheiro, porque o osso dele aqui, ó, não fechava com o quadril e ficava raspando, e era uma dor absurda. Aí lá pelo dia, sei lá, 30 de dezembro, ele operou. Tá, ele operou, teve um gasto absurdo com o médico. E aí, ele foi e lançou isso no imposto de renda. Só que ele caiu na malha. E caiu na malha e, cara, ficou anos na malha, porque a Receita Federal demora, às vezes, quando você tem que enviar a documentação, quando você tá certo. Aconteceu isso com a minha filha, quando a minha primeira filha nasceu também. Então, ele ficou anos na malha. Por quê? O hospital só emitiu a nota fiscal e os médicos no ano seguinte, porque era 30 de dezembro, 31 de dezembro, sei lá. Então, ele caiu na malha. Por quê? Porque teve essa diferença entre quando ele operou e a data da emissão da nota fiscal. Então, o exercício do imposto de renda é 2026, mas o ano calendário é 2025. Muito importante, tá? Muito importante. Além disso, como eu já falei para vocês, a declaração é uma declaração de ajuste anual, mas a apuração do imposto de renda, ela é mensal. Por isso, você não pode se confundir. Em que sentido? Você não pode se confundir no sentido de que, imagine que determinada pessoa deveria ter recolhido o imposto de renda relativo aos seus aluguéis lá em janeiro e fevereiro, março até dezembro de 2025, mas ela não fez. É melhor você, nesse momento, regularizar o ano de 2025. E aí, você, obviamente, vai cobrar um valor à parte para fazer isso, tá? Por quê? Porque se você foi contratado para fazer a declaração do imposto de renda, presta atenção. E aqui eu falo, é a valorização do profissional contábil. Você foi contratado para fazer o imposto de renda 2026 relativamente a 2025. Só que a pessoa, ela não entregou o carnê-leão. Ela não entregou nada do que ela deveria. Ela não pagou o imposto de renda na data. E você vai ter que fazer isso, porque senão você não vai conseguir entregar a declaração, ou o cara vai se ferrar, vai ficar mais caro. Só que se você foi contratado para fazer imposto de renda, o carnê-leão é outro serviço. Presta atenção. Porque o que mais vai ter é, não, mas eu te contratei para fazer um imposto de renda. Não, você deveria ter cumprido com outra obrigação acessória quando era o prazo, só que você não fez. Então você não pode exigir que eu faça. Então o imposto de renda ele tem uma apuração mensal. Se a pessoa ela tinha um aluguel, ela tinha um rendimento de autônomo, ela tinha qualquer tipo de rendimento sujeito ao imposto e ela não recolheu, é melhor você voltar lá e pagar com juros e correção, do que você deixar para fazer isso na declaração. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Porque, novamente, o que você vai fazer agora é o ajuste anual. O imposto já deveria ter sido pago. Tá? E existem duas formas de você fazer o recolhimento de um imposto de renda. Existe uma primeira forma de você fazer o recolhimento do imposto de renda que nós chamamos de retenção. O que é retenção? Retenção é quando uma pessoa física ela recebe de uma pessoa jurídica. Tá? Então, a pessoa física ela recebe de uma pessoa jurídica. Contabilidade facilitada. Tem 60 colaboradores. Então, quando eu pago os meus colaboradores, é a contabilidade facilitada pagando. A empresa ela vai fazer a retenção. Por que a retenção existe? Alguém sabe me dizer? A retenção ela acontece por causa de um mecanismo que nós chamamos, que está prevista no Código Tributário Nacional, que é a substituição tributária.
É mais fácil a União exigir o recolhimento do contabilidade facilitada ou de 60 pessoas da equipe? Do contabilidade facilitada. Então, o que acontece? O contabilidade facilitada, ele tem a obrigação de reter esse imposto e repassar para o governo. É isso. Então, a retenção, toda vez que uma pessoa física está recebendo de uma pessoa jurídica, existe a retenção, tá? Por meio da substituição tributária. Agora, existe uma outra forma de recolhimento do imposto de renda, que é o que a gente chama de carnê-leão. Então, o que é carnê-leão? Cara, o carnê-leão é quando uma pessoa física está pagando para outra pessoa física. Então, imagine que eu fui ao dentista. Eu fui ao dentista para tirar o meu siso. Então, eu, Gabriel, vou chegar e pagar para o dentista. Só que eu não posso chegar para o dentista, eu, Gabriel, eu não tenho esse conhecimento, ou eu não deveria ter, de falar assim, não, dentista, olha só, eu vou te pagar aqui, mas vamos fazer o seguinte, eu vou recolher aqui de você 27,5% de imposto de renda, menos a parcela a deduzir, eu vi que você, dentista, tem... Não dá para fazer isso. Então, quando é uma pessoa física recebendo de outra pessoa física, a obrigação do recolhimento, presta atenção, ela passa para o recebedor, para o profissional. Aqui muitas vezes vai ser o autônomo, tá? Muitas vezes aqui vai ser o autônomo. Ela passa para o recebedor através do que nós chamamos de carnê-leão. Carnê-leão, tá? E aí o carnê-leão você preenche diretamente lá no ECAC. E aí existem peculiaridades, o que nós chamamos de livro caixa. Existe a peculiaridade do Receita Saúde, que é para profissionais de saúde. Mas não vem ao caso aqui agora. Ficou claro para vocês a diferença entre retenção e carnê-leão? Sim ou não? E tudo isso vai fazer sentido quando nós, na aula de amanhã, começarmos a mostrar a declaração do imposto de renda na prática. A retenção também ocorre para o empregador doméstico, tá? Também, mas é porque ele é equiparado a uma pessoa jurídica nessa situação. Boa? Bom, pessoal, muito bom, tá? Então, só para que você entenda, quando que vai ser o período de declaração do imposto de renda? Provavelmente vai começar no dia 16 de março e vai até o dia 29 de maio. Dia 16 de março tem uma coletiva da Receita Federal e nós estaremos juntos aqui fazendo uma cobertura no canal do Contabilidade Facilitada ao vivo, tá? Então nós vamos explicar em tempo real todas as regras aqui para você da declaração do imposto de renda. Será na segunda-feira, às 10 horas. Inclusive, eu preciso comunicar ao meu time de vídeo sobre essa transmissão, que nós vamos ter que viabilizar aqui, tá? Então, dia 16 de março, provavelmente, até o dia 29 de maio. Por quê? Porque a Receita Federal, ela precisa disponibilizar previamente as declarações pré-preenchidas, tá? Um problema é que, antigamente, a declaração do imposto de renda, ela começava no dia 1º de março, vamos assim colocar. Só que começando no dia 1º de março, as fontes pagadoras, elas tinham até 28 de fevereiro para entregar os extratos ali, os informes de rendimento, entregar a DIRF. E a declaração começava no dia 1º de março. Só que quando ela começava no dia 1º de março, eu não tinha acesso à minha declaração pré-preenchida. E se eu não tenho acesso à minha declaração pré-preenchida, o que as pessoas tinham que fazer? Ela entregava a declaração de imposto de renda de qualquer jeito, só para entrar no quê? Porque quem entrega primeiro, entra primeiro na fila de restituição. Então eu entregava de qualquer jeito para entrar na fila de restituição, na esperança de que casasse com a declaração pré-preenchida. Só que a pré-preenchida só saía depois. Só que isso começou a prejudicar as pessoas. Então a Receita Federal falou o quê? Opa, vamos segurar um pouquinho o período de declaração para que exista um tempo hábil para a gente já entregar a declaração do imposto de renda pré-preenchida desde o primeiro dia. Então, por isso que geralmente ela começa no primeiro dia útil após o dia 15 de março e vai até o final ali de maio. Beleza? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Muito bom, tá? Show de bola. Então,
Quem vai precisar declarar imposto de renda esse ano? A regra ainda não foi publicada e eu vou trazer aqui as regras do ano passado para vocês. Elas serão alteradas? Provavelmente muito pouco, tá? Então, é o que eu falei para vocês. Olha só que interessante. Você lembra que nós falamos do princípio que o imposto de renda ele é genérico e universal? Então, quando eu falei para vocês que o imposto de renda é genérico e universal, e a gente vem para os critérios de declaração, note que não tem aqui, ó, juízes, não, é renda, bem, ganho. Presta atenção, muito bom. Então, quem que vai precisar da declaração? Lembrando que esses critérios são do ano passado. Alguns deles provavelmente irão mudar. Primeiro, quem teve rendimentos tributáveis acima de 33.888. O que é um rendimento tributável? Então, essa é a primeira pessoa que precisa declarar. Quem teve rendimento tributável acima de 300.888. Gabriel, o que é um rendimento tributável? O rendimento tributável são aqueles rendimentos sobre os quais incide imposto de renda. Tá? Então, vem o quê? Salário, aluguéis, honorários ali, uma série de rendimentos. Os rendimentos ali, em grande parte, são os rendimentos decorrentes do trabalho. Então, se a pessoa recebeu mais do que, vai ser 35 mil e pouco esse ano, ela vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Tá? Lembrando que fazer a declaração do imposto de renda é uma coisa, pagar imposto de renda é outra coisa completamente diferente. Ou se a pessoa recebeu rendimentos isentos ou tributados na fonte, acima de 200 mil. Gabriel, o que é o rendimento isento? Rendimento isento é aquele que não está sujeito ao imposto de renda, porque existe uma isenção legal. Que rendimentos são esses? A gente vai mostrar na aula de amanhã. Rendimento de caderneta de poupança, de LCI. Agora, se bem que essas regras mudaram, né? Mas até o ano passado era assim. LCI, LCA. Rendimentos de recebimento de rescisões de contrato de trabalho, por acidente de trabalho, restituição de imposto de renda que você recebeu relativo a um ano anterior, lucros e dividendos até 2025, rendimento isento, quando você recebe uma apólice de seguro. Tem uma série de rendimentos que são considerados rendimentos isentos. Então, se você recebeu mais do que 200 mil reais de rendimento isento, você tem que declarar imposto de renda. Ou também de rendimento tributado exclusivamente na fonte. O que é isso? Então, vamos colocar aqui. Eu falei para você que o rendimento de caderneta de poupança é isento. Só que existe um outro tipo de investimento, que é, por exemplo, o CDB no banco. Quando você aplica no CDB, Tesouro Direto, esses rendimentos eles não são isentos. Eles são tributados exclusivamente na fonte. Então, quando você resgata, não sei se você já investiu em CDB, você pode ver que ele já vem descontado do imposto de renda. Existe uma série de outras coisas. Se você ganhou na loteria, é um rendimento tributado exclusivamente na fonte. Já tem uma obrigação do imposto vir recolhido. Se você recebeu mais do que 200 mil reais nesse tipo de rendimento, você tem que fazer a declaração do imposto de renda. Veja, declarar e pagar são coisas diferentes. Pode ser que você pague mais, pode ser que você restitua, pode ser que fique elas por elas, tá? Quem tem bens e direitos acima de 800 mil reais? Lembrando que imposto de renda, como eu vou explicar para vocês, funciona pelas regras de custo. É sempre o custo de aquisição. Um dos maiores erros que as pessoas cometem quando nós estamos falando de imposto de renda é declarar bens, imóveis, veículos pelo valor de mercado. Putz, esse erro é comum, tá? Então, o que você precisa saber é que no imposto de renda, os bens, os imóveis, móveis, automóveis, seus barcos, seus aviões, eles são declarados pelo valor de custo. E mais, não só o valor de custo, mas o quanto você já pagou até o momento. Gabriel, comprei uma casa lá no valor de 100 mil reais a casa, eu paguei 5 mil reais de entrada. Por quanto que vai ficar registrado o meu imóvel? O seu imóvel vai ficar registrado por 5 mil reais. Por quê? Porque é o quanto você pagou. O imposto de renda você registra pelo quanto você pagou até o momento pelo custo histórico e não pelo valor de mercado. Porque eu expliquei para vocês que imposto de renda funciona sobre origens e aplicações. Quando você deu entrada de 5 mil, mas você declarou que o imóvel vale 100 mil,
A Receita pode chegar e falar assim, ô, bonitão, bonitona, vem cá. Olha só, como é que você me declarou aqui uma origem de 5 mil reais e você comprou um imóvel de 100 mil? Essa conta não fecha. Então, imposto de renda funciona pelo método do custo de aquisição. Você já sabia disso? Você já sabia disso? Show! Quem teve ganho de capital sujeito à incidência do imposto de renda também precisa declarar. Ah, vendi uma casa e, cara, tive que pagar imposto de renda sobre. Som. Voltou. Voltou! Voltou? Veja se voltou aí. Eu acho que voltou. Tá marcando que voltou aqui. Voltou. Tá com delay? Voltamos? Voltou sim. Nossa produção já mandou aqui. O Anderson tá aqui comigo, galera. Fica tranquilo. Salvador da pátria. Tá aqui comigo. Show! Então voltou. Qual foi a última coisa que vocês escutaram? Qual foi a última coisa que vocês escutaram? Tudo certo. Qual foi o último ponto que vocês ouviram? Só preciso saber disso. Ganho de capital. Tá? Então, existem diversas situações, tá? Ganho de capital. O que é o ganho de capital? É quando eu vendo algo com lucro. Então, vendi a minha casa. Puta, cansei de dar aula de contabilidade. Cansei de vocês. Tem uns aluninhos lá que, puta, dão uma dorzinha de cabeça. Cansei dos meus alunos. Cara, vou embora. Vou mudar pra Floripa e viver da minha arte. Eu vou vender minha casa pra morar em Floripa e viver da minha arte. E aí, quando eu vendi a minha casa, beleza? Pode ser que eu tenha imposto de renda para pagar. Isso é o chamado ganho de capital. Porque se eu paguei 1.000 e vendi por 5.000, esses 4.000 reais são ganho de capital. É o lucro. E aí pode ou não ter incidência de imposto de renda no ganho de capital. O ganho de capital, pessoal, ele não acontece apenas em vendas de casa, tá? E qualquer coisa que você vender pode estar sujeita a um ganho de capital. No nosso curso lá na Escola Contábil, que é um preparatório não só para o imposto de renda, mas para exame de suficiência, MEI, abertura de... Cara, é uma escola para a vida. É escola contábil, escola para a vida. A gente tem um módulo apenas sobre ganho de capital. Apenas sobre ganho de capital. Que a gente te ensina todas as situações, preencher o programa. É o chamado GCAP. Então, ganho de capital, lucro. Se você teve uma operação de ganho de capital, tá? Se você teve uma operação de ganho de capital, tá 100%. E você tem que pagar imposto de renda, você vai ter que declarar. Tá bom? Só que o ganho de capital, provavelmente, você já pagou imposto de renda muitas vezes. Ah, tem como eu vender uma casa sem pagar imposto de renda? Tem. Tá, aí tem. Aí é você, contador, que precisa ser muito bom nisso.
Cara, vendeu a casa. Se você já vendeu, já pense em comprar outro em 180 dias, porque aí você não vai pagar imposto de renda. Pode fazer maior diferença, tá? Pode fazer a maior diferença. Que a alíquota do ganho de capital vai de 15 a 22,5. Putz, já pensou você economizar 22,5 de imposto pro cara? Só porque ele tem que comprar em 180 dias, você fala, olha, você vai comprar, vou te ajudar a pagar. Ou tem redutor, às vezes, tá? Se o imóvel é antigo. Então, assim, você pode ajudar essa pessoa a pagar menos fazendo o ganho de capital. Beleza? Áudio ok, voltou. Casa antiga, tem redutor. Tem uma série de situações, tá? Que a gente ensina lá. Por isso que imposto de renda não é só você pegar os dados ali, baixar pré-preenchido e entregar de qualquer jeito. Cara, existem as nuances, tá? Existem as nuances. Beleza? E aí vamos falar aqui sobre a próxima situação que obriga a pessoa a declarar, que é quem fez operações em bolsa. Essa regra aqui, vou contar uma história interessante para vocês, uma fofoca, tá? Vou contar aqui uma fofoca para vocês aqui. Sabe por que essa regra das operações em bolsa ela mudou? Sim ou não? Por causa de uma empresa que ferrou a Receita Federal, tá? No bom sentido. Sabe que empresa foi essa? O Nubank. Olha só, quando o Nubank abriu o capital, isso foi lá no ano de 2020, 2021, não me lembro, roxo 34. Tá? Quando o Nubank abriu o capital, quem era correntista do Nubank, eles falaram assim, não, se você é correntista do Nubank, você está conosco, nós vamos abrir o capital e você vai ganhar ações da nossa empresa. Alguém aí ganhou o pedacinho do Nubank? Então o Nubank simplesmente ferrou metade do país. Por quê? Porque, cara, vamos supor, eu tinha lá R$10 no Nubank. Aí o Nubank abriu o capital, ele me deu um pedacinho de ação que valia, eu tinha R$10, tinha, sei lá, 2 centavos de ação do Nubank. Puta, 2 centavos. Tinha gente com centavos. Só que como que a galera se ferrou? Porque a regra era o seguinte, a regra era, todo mundo, olha a regra da Receita Federal, todo mundo que tem uma açãozinha em bolsa que movimentou ali, era obrigado a declarar imposto de renda. Então, como você tinha acabado de receber, todos os clientes do Nubank, que na época não eram poucos, estariam, em tese, obrigados a fazer a declaração de imposto de renda. Só que, puta, olha a ironia do destino. Porque o cara, às vezes ele tinha R$10 no Nubank, ele ganhou 30 centavos de ação, 10 centavos, e ele ia ter que pagar R$100 para alguém fazer a declaração do imposto de renda dele. Isso é real. E aí o que a Receita Federal falou? A Receita Federal falou, não, cara, então vamos mudar as regras. Então não vai ser mais quem movimentou qualquer coisa aqui em Bolsa de Valores. Agora a regra é a seguinte, se você fez uma operação em Bolsa, você já sabia dessa história? Se você fez uma operação em Bolsa, se o valor da venda foi superior a R$40 mil no ano, opa, aí você vai ter que entregar a declaração de imposto de renda. Agora, se não, somente se você operou day trade. O que é day trade? Comprar e vender ação no mesmo dia. Ou se você teve algum tipo de operação que tem que pagar imposto, tá? Então essas são as principais situações que fazem com que você seja obrigado a declarar imposto de renda, tá? Então, pessoal, pela aula de hoje, a nossa parte teórica de nivelamento era basicamente isso, tá? Amanhã eu vou explicar para vocês como preencher uma declaração de imposto de renda na prática. A gente vai baixar o programa, mostrar para vocês como é que faz, como que pega pré-preenchida, vou explicar o conceito de dependente, de alimentando. Cara, eu vou mostrar o programa, vamos enviar uma declaração aqui na prática. Vou deixar alguns minutos aqui para responder dúvidas que vocês eventualmente possuam, tá? Vai ser um grande prazer. Podem ir mandando aqui as dúvidas que vocês tenham no chat, beleza? Já já eu vou liberar o link da lista de presença para que vocês possam assinar, tá? E lembrando que amanhã eu vou mostrar um pouquinho mais da Escola Contábil. Se você é um profissional contábil e não aprendeu o que gostaria na faculdade, a Escola Contábil ela é o que você precisa.
Somos o maior preparatório do país para o exame de suficiência. Temos curso de imposto de renda avançado, básico, aulas ao vivo de imposto de renda, acompanhamento. Tem um monte de coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Curso de MEI. Cara, é um fenômeno a escola contábil, tá? É um fenômeno. Quem é aluno da escola? Tá? Quem é aluno da escola aí? Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço os elogios aqui de todos vocês até agora, tá? Agradeço os elogios. E amanhã eu espero vocês, tá? Vou responder. Amanhã tem mais. Hoje foi o básico. Hoje foi o básico por quê? Porque nós temos 4.000 pessoas aqui e eu preciso colocar todos vocês na mesma página, tá? Não adianta eu sair aqui metralhando. Então, hoje, fundamento de imposto de renda. Amanhã, mostrar o programa na prática. Quinta-feira, como captar clientes, fazer marketing, etc. e tal. Disso a gente entende bastante também. Show? Olha aqui o tanto de aluno da escola aí. Vale a pena a escola contábil ou não vale, galera? Olha só. Muito obrigado a todos os nossos alunos da escola contábil, tá? Fico muito feliz pela confiança de vocês. Muito mesmo. Eu gosto muito de trabalhar, tá? Eu tava até conversando com a minha esposa assim, a que eu sou movido, assim? E, cara, ela falou, cara, você é movido pelo trabalho. De verdade, ela falou. E até eu fiquei muito chateado com um aluno esses dias lá no Instagram falou que eu não trabalhava nada. Geralmente eu não me ofendo. Mas o cara falou que eu não trabalhava nada no Instagram. Eu falei, porra, aí você tá de sacanagem. Ele me ofendeu. Então eu sou movido ao trabalho. Fico muito feliz pela confiança de vocês, tá? Show. Muito obrigado a todos os nossos alunos aí, de verdade. Gabriel, como tá. Puta, vamos lá, vamos ver aqui as declarações. Minha dúvida, se o valor do exemplo é sobre o total do salário bruto ou líquido, tá? Presta atenção. Os rendimentos tributáveis ali que vão obrigar você a declarar é salário bruto. Então, Gabriel, para declarar imposto de renda, eu considero valor bruto ou líquido? Valores brutos. Então, se você somou o que você recebeu no ano e deu superior a 30 e poucos mil bruto, você é obrigado a declarar imposto de renda. Beleza? Curso de saída fiscal. Dentro do nosso curso avançado lá de imposto de renda, tem um curso completo. Eu vou mostrar para vocês amanhã toda a área do aluno. Tem um curso Express, que é só para quem quer aprender a declarar o básico. Tem um curso Raiz, que é um curso para quem quer aprender mais pesado. Ali tem saída definitiva. Tá? Muito obrigado pelos elogios. Eu durmo muito cedo, galera. Então, essa hora, eu confesso para vocês que minha bateria está no limite. 9h30 eu estou dormindo. Ó, uma cliente recebe um salário mínimo, movimenta 7 mil, pois recebe do marido, mas não são casados no papel. Como declarar? Você pode declarar como companheiro no imposto de renda, tá? Companheiro. O que é o companheiro? É a pessoa com quem você vive há mais de X anos lá. Então, eles podem declarar imposto de renda juntos. Existe a figura do cônjuge, com quem você é casado, e existe a figura do companheiro. Eu e a minha esposa, nós nos casamos no ano passado. Antes nós tínhamos uma união estável, mas nós já declarávamos juntos porque nós já éramos companheiros, tá? É o companheiro, a pessoa com quem você vive há mais de 5 anos ou com quem você tem filhos. Pessoas afastadas por doença, câncer, é obrigado a declarar? Aqui é o que eu falei para você. O imposto de renda, ele tem critérios objetivos, que são baseados basicamente na renda. Terá o certificado e quando? Eu vou liberar a lista de presença agora, em alguns minutos, tá? E aí vocês vão poder assinar e a gente vai emitir o certificado. Confesso que não sei quando, porque é o nosso time que está fazendo isso. A gente vai mandar todas as informações no grupo. Se você não está no grupo, toca no link que está aqui na descrição que você vai ter acesso, tá? Ganhei 230 mil do meu irmão, como declara. Caraca, não quer trocar de irmão comigo, não? Isso que é irmão bom, hein?
Ganhei 230 mil do meu irmão, como declarar? Cara, vou te falar uma coisa. Aqui tem muita gente que não declara essas coisas, mas o correto é declarar, né? Então, quando você ganha alguma coisa, existe um outro imposto que incide sobre isso, que não é o imposto de renda. O imposto que incide sobre doações é o ITCMD, que é o imposto de competência estadual. Beleza? Então, assim, Gabriel, eu tenho que pagar imposto sobre os valores que eu ganho? Não. Quando você ganha alguma coisa, isso não é fato gerador do imposto de renda. Cada ente federativo tem os seus tributos de competência. E o imposto que incide sobre as doações é o ITCMD de competência estadual. E aí cada estado tem as suas regras de valores sobre ITCMD, tá? Tem estado que cobra de 2% a 8%, tem estado que cobra 4% fixo. Agora com a reforma tributária vai mudar, porque com a reforma tributária, inclusive convido você a conhecer a nossa pós-reforma tributária, que é sensacional, o ITCMD será necessariamente progressivo. Então, galera, tem que olhar a regra do estado, beleza? É isso que vai importar.